discurso para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui num negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Por que todo mundo contra Boulos? Não é porque eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem. Não dá pena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo. Tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto. Já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané, numa mola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the frontbench. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. De novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu tô saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro pra cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da Ampeg. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Haja Lucidez. Você sabe que aqui a gente traz gente de diversas áreas para conversar de uma forma aprofundada, inteligente e principalmente sem censura. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que, gente, é conhecida do país inteiro, inclusive polêmica. Um pouquinho. Seja bem-vindo, Fernando Holliday. Obrigado, Prazer ter você aqui. Que isso, prazer é todo meu, Luci. Um prazer estar te revendo também depois de tanto tempo. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fernando Holliday, é sobrenome mesmo? Agora é. Originalmente não era, né? Meu nome era Fernando Silva Bispo. E aí, na época que eu comecei a gravar vídeos e tal, eu e meus amigos pensamos, mas Silva é muito comum, bispo podem confundir, né? Achar que é pastor, alguma coisa do gênero. Vamos pensar em um nome diferente. E eu sempre fui muito fã de Billie Holiday. E aí eu falei, vamos fazer uma homenagem, então. Por causa dela. Exato. Que legal. Exatamente. E aí, depois de alguns anos, eu acrescentei no meu nome mesmo, né? Então, hoje em dia, na certidão, tá Fernando Holliday Silva Bispo. Que legal! Que boa ideia! Exatamente. Olha que legal. Nossa, eu sou muito fã dela também. Você gosta? Nossa, muito, eu adoro. Muito, é recorrente lá na minha casa. Que legal! Muito bom. Sua família não se revoltou com isso, não? Não, aceitaram. Porque quando eu passei a me tornar conhecido, eu já passo a me tornar conhecido por Holliday, né? E aí, no fim, até eles se acostumaram. Chama de Holly. Vai ter gente na família aí, sobrinho. Exatamente. Família Holliday. Mas tem uns que confundem. Já fui chamado de Hollywood, Rodney. Rodney é ótimo. E vem cá, hoje você não tá em mandato mais. Não tô. Me conta um pouquinho, assim, da sua trajetória. Como é que você ascendeu? Você ascendeu por meio do MBL, não é isso? Exatamente. Eu começo lá em 2015. Hoje você tem quantos anos? Eu tenho 28 anos. Você é muito novo. Lá atrás eu era bem mais. Uau, você já viveu muita coisa pra pouca idade. Pois é. 10 anos atrás foi quando eu comecei. 18. Tinha 18 anos. E aí na verdade, eu comecei discutindo com professores em sala de aula, né? Sempre tem aquele professor comunista, aquela coisa toda. Você vai discutindo, no meu caso, discutindo principalmente cotas raciais. E aí eu comecei a gravar alguns vídeos. O pessoal do MBL também estava começando naquela época, viram os vídeos e falaram, vamos fazer um projeto em conjunto. E aí a gente monta o movimento e monta um canal do YouTube. O foco mesmo era montar um canal de YouTube para falar de política de forma bem humorada. Só que, conforme o tempo foi passando, começa a vir aquelas as primeiras teses de que a Dilma poderia sofrer impeachment, porque teria cometido vários crimes e tal, crime de responsabilidade. E aí a gente organiza as primeiras manifestações, vem pra rua, na época tinha Revoltados Online também, que era um movimento famoso na internet. E aí a gente organiza e dá aquele boom das manifestações na Paulista e em todas as capitais do país, praticamente. O antipetismo começa a crescer muito forte, o movimento também, e aí eu vou me tornar uma figura pública junto com eles. E aí, ao longo do MBL, eu fui discutindo outros assuntos. Então, me tornei conhecido também por conta dos meus posicionamentos em relação às cotas raciais, em relação à economia, em relação à política como um todo. E em 2016, vários partidos me convidaram, né, para ser candidato. E aí eu acabei aceitando. Na época era o Democratas. E acabei aceitando, mas assim, era mais um teste, né? Eu não acreditava que desse para ganhar mesmo. E aí, na primeira eleição, eu já consegui com uns 48 mil votos. Incrível, incrível. Ganhar de primeira pois é. Foi meu caso também, Exato. Ganhei de primeira. Até um susto, assim, Pois né? E aí você entrou, então, vereador São Paulo, município de São Paulo, pelo MDB, e ainda fazia parte do movimento do MBL. Exatamente, fazia parte do MBL. Fiquei no MBL até 2020. Até 2020, né? Praticamente aquele mandato inteiro. Só que o MBL, de 2019, entre 2019 e 2020, eles começam a atacar muito fortemente o Bolsonaro. E eu fui um desses, inclusive. Até hoje tem gente recuperando um vídeo meu falando mal do coitado do Bolsonaro a rodo. Porque quando o Moro sai do governo Bolsonaro,
ele sai dizendo que o Bolsonaro tentou intervir na PF e tal, que era um governo corrupto, não sei o que, tudo mais. E mas não provou nada. É, também, não provou né? nada. Só que a gente assumiu aquilo como verdadeiro, porque o Moro era aquela coisa, né? A imagem da Lava Jato, a imagem da honestidade, não sei o quê. Então, assim, a gente nem se questionou, pra falar bem a verdade. Seguiu a Tomou onda. e foi na onda. E eu fui. Nossa, sentei o sarrafo. Aí passam alguns meses, vem um vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro, né? Inclusive muitos falam, mas ele falou muito palavrão, não sei o quê. Só que, assim, não tinha nada de criminoso naquele vídeo. Ou seja, não tinha provas mesmo, ele não tinha feito nada de errado, e a imprensa tinha acabado com ele, a gente também, do MBL e tal. E aí, internamente, eu começo a falar no movimento, gente, eu acho que nós erramos. As pessoas vão perceber que nós erramos, e nós precisamos reconhecer esse erro. Claro, isso foram várias discussões, né, ao longo de meses e tal, e eles não queriam voltar atrás de jeito nenhum, e aquilo começou a me incomodar de alguma forma. Não que eu achasse que o movimento devesse virar bolsonarista ainda. Não era aquilo que eu estava pensando na época. Mas simplesmente reconhecer um erro. Olha, nós erramos sobre o Bolsonaro. Não tem nada contra ele e tal. Isso foi... Só que quanto mais tempo eles passavam atacando e quanto mais tempo eu ia percebendo que o Bolsonaro estava sofrendo injustiças, mais eu fui me afastando do movimento, né, internamente. E as nossas ideias não estavam mais batendo. Até que no final de 2020, a gente achou bem melhor separar e tudo mais. Eu não quis passar a impressão de que estava saindo por questões eleitorais e tal, então eu acabei indo para o Novo, que era um mais próximo, né? Digamos, era um meio do caminho Nessa ali época entre as duas ainda coisas. estava no Novo estava lá, exatamente. Só que tava aquela divisão interna. Que era uma questão do que o Amoedo viveu Exato. Exatamente o mesmo processo, né? Exatamente. Aí eu saio do MBL... O vírus antibolsonarista, assim, puro, né? Picou Exato. algumas pessoas e tudo que o Bolsonaro fazia era absolutamente condenado e ninguém elogiava. E ai de quem tentasse colocar mas gente, será que é isso? Será que não é e tal? E no Novo tava a mesma briga. A mesma briga. E aí eu falei, meu Deus. Você não pensou em ir pro PL? E tal. Não, naquela época não, porque era um pensamento que eu tinha na época e eu acho que eu tava certo. Se eu tivesse saído do MBL e ido direto para o PL, como a minha intenção era ser candidato a deputado federal, a imagem que eu ia passar ó lá, tá saindo do MBL só para grudar no Bolsonaro e ganhar a eleição. E eu detesto essa imagem. Então eu falei, vou continuar aqui no Novo mesmo e tal. Continuei, segui, fui candidato em 2022 e perdi. E aí logo em seguida, quando vem o segundo turno, aí sim, que eu não estava concorrendo, assim, não tinha mais nada a ganhar com aquilo, a não ser o bem do país, né? E aí eu fui e apoiei o Bolsonaro formalmente, o Tarcísio. Não achei que ele fosse me receber, até por conta de tudo que eu já tinha dito sobre ele. Mas, claro, fiz questão de pedir desculpas publicamente nas minhas redes, algumas entrevistas que eu dei também. Então o recado chegou para ele que você reconheceu. Vezes. Exatamente. E aí o Sóstenes e o Magno Malta marcaram um encontro ainda no meio da campanha ali no segundo turno para que eu encontrasse. E eu meio sem saber, né? Porque ele já me conhecia, eu já tinha encontrado ele antes, nos tempos de MBL e tal. E aí ele me recebe com um abraço como se nada tivesse acontecido. Ele é muito carismático, ele apagou, né? Exatamente. Ele apagou simplesmente da mente dele o passado. Ele é muito carismático. E é daqui pra diante, vamos seguir, bola E pra tem que ser assim, né? Exato. Eu acho que muitas pessoas tiveram esse comportamento, mas o bonito é reconhecer. Exatamente. Esse é um sinal de grandeza. Que é uma coisa rara na política. Muito né? rara. Você tem pouquíssimas pessoas que são capazes de reconhecer erros e corrigir rumos. Inclusive, eu acho que o MBL é um exemplo do que não se fazer na política. Né? Eles são incapazes de reconhecer qualquer erro e insistem no erro constantemente. Ao contrário do Novo. O Novo, acho que conseguiu encontrar um caminho. Eu já tinha saído bem depois que eu saí, eles conseguiram encontrar um caminho. Claro, ainda tem um discurso de independência, que acho que faz parte, mas pelo menos não entraram naquela pira de ficar atacando pessoas que estão do mesmo lado, entendeu? E mais adiante, isso tudo foi em 2022. Em 2023... em 2020... em 2023 mesmo. Eu me filiei aí sim ao PL
E o próprio Bolsonaro foi no meu ato de filiação. Olha que legal. Então hoje você está afiliado no PL? Hoje eu estou afiliado no PL. E você tem planos de concorrer ano que vem? Então, eu não tinha. Eu não concorri para vereador de novo, né, em 2024. Você apoiou o Pavanato, Apoiei né? o Pavanato, fui para a Faculdade de Medicina, que era um sonho antigo. E aí eu não pretendia mais concorrer. Só que tem duas coisas. Primeiro, se com mandato falar já é um problema no Brasil, sem mandato é pior. E você quer continuar falando, né? Eu quero continuar. Você tá direto. Você tá direto em vários programas, né? Exatamente. Um movimento muito... Eu te entendo perfeitamente que é isso que eu vivo. É bom, a gente gosta, né, de se posicionar. E as pessoas pedem também o nosso posicionamento. Eu acho que isso que é interessante. Eu quero saber o que o Holliday pensa sobre esse caso. Exatamente. Então, é legal ter uma proteção adicional para o discurso, né? Exato. Mas você acha que é compatível fazer uma faculdade de medicina e exercer um mandato? Eu acho tão pesadas as duas coisas. Esse é o grande desafio. Eu fiz o meu primeiro ano de faculdade de medicina ainda como vereador, né? Foi bem difícil porque... a agenda de vereador, ela ainda era flexível, quer dizer, eu podia jogar os meus compromissos para a parte da noite, as sessões eram mais tardes também, só que assim, eu ia dormir sempre muito tarde, tipo assim, 1 da manhã, 2 da manhã e 7:30 da manhã eu tinha que estar na aula de, sei lá, fisiologia. Então, foi um ano bem complicado, só que eu acho que a gente está vivendo num momento que a gente não pode se dar o luxo de abrir Deixa mão outra pessoa no meu lugar, né? Exatamente. De abrir mão de representar pessoas que confiam em você e que querem ser representadas por você, sabe? São tantas gente que me procuram, tantas pessoas que me procuram, falam, não, mas você precisa voltar e tal. Então, assim, eu talvez volte, não sei. É um senso de missão, né? Eu tenho esse senso, assim, de que eu talvez precise voltar. Não tenho certeza disso. Mas se voltar, vou ter que me adaptar. Mas e vai estadual ou federal, você acha? Ou não sabe ainda? Não, eu acho que aí eu iria para estadual mesmo. Acho que eu iria para estadual, porque nesse momento do grupo, né, que eu faço parte, dentro do PL e das pessoas que eu sou mais próximas, eu acho que o Pavanato deveria ser candidato a deputado federal. Tô lançando ele aqui sem autorização, mas eu acho Pavanato. que ele deveria. Acho que o potencial dele é maior para esse cargo. Se eu fosse, eu iria para estadual mesmo. Ah, que legal. E você disse que hoje você vê que o MBL é um retrato que não fazer na política, né? Porque não admite os erros. Hoje você não tem relacionamento com eles mais? Não, assim, alguns meses depois de eu ter saído, a gente ainda manteve contato, só que eles entraram numa pira de ficar me atacando nas redes sociais, assim, desnecessariamente, aí eu tive que responder e isso vai gerando desgaste. Mas tem processo no meio também ou é só briga de rede? Não, por enquanto é só briga de rede, né? Ai, gente, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. É bem complicado isso. O que eu percebo é que... Vou falar da realidade do Distrito Federal. Lá no DF não existe direita sem ser Bolsonaro. Não adianta. Claro que ainda tem, mas não o suficiente para eleger alguém. Exato. Né? E aqui em São Paulo, não, eu compreendo. Tem direita anti-Bolsonaro. Tem. E tem gente para eleger direita anti-Bolsonaro. Bem pouco, mas tem. Pois mas imagina, se é pouco em São Paulo, nas outras cidades não existe. Não. E eu falava muito isso dentro do Novo. Gente, para! O brasileiro é super binário. Ou você é direita ou você é esquerda. Se você fica atacando o Bolsonaro, você vai ser colocado na caixinha da esquerda. E ponto. Exatamente. Né? Mas, enfim... E eu acho que é uma questão também... Precisou perder muito para... E é uma questão de sobrevivência da direita como um todo. Tipo, se a gente ficar se fragmentando... mas eu não concordo com o bolsonarismo, não concordo com o Bolsonaro. Ninguém concorda 100% em tudo, né? Eu diria até que nem o Bolsonaro concorda com ele 100%, porque eu hoje falei com ele uma vez... Ele disse que se ele pudesse voltar no passado, algumas vezes ele teria falado menos. Então, ele próprio olhando para o passado, tem coisas que ele mudaria, óbvio. Mas a questão não é essa. A questão é, nós precisamos nos unir em torno de uma liderança. É assim que funciona na maior parte do mundo. Você vê agora na Argentina, está tendo uma reconfiguração da liderança da direita. O Milei está se transformando nessa liderança.
E o Macri fica insistindo ali, mas não vai ter condições. Mesma coisa nos Estados Unidos. O Partido Republicano acabou se organizando todo em torno de Donald Trump. Então, assim, não adianta a gente ficar se fragmentando. É preciso nos unir. Principalmente um momento em que a maquinaria do Estado, em todas as suas instâncias de poder, do municipal ao federal, e em todas as suas esferas, do judiciário, no legislativo e no executivo, estão atacando as ondas conservadoras, liberais de direita. Então, esse momento, mais do que nunca, nós precisamos estar unidos. E você está acompanhando a baixaria do Trump com o Musk? Ai, nossa, nem me fala Meu disso. Deus! Ai, que tristeza isso. Que tristeza. Que tristeza, no né? momento, que loucura, pra ter uma gente. briga dessa. Nossa, assim, no começo, eu achei que fosse, sei lá, uma briga fake, né? Uma bravata, né? Entre os surgiu dois. Essa teoria, tipo, tomara que seja. Mas acho que não, porque as acusações do Musk em relação ao Trump foram muito graves, né? Do escândalo do Epstein e tal. Assim, eu acho muito ruim para a política mundial como um todo, né? Porque eram duas forças que, unidas, assim, podiam fazer grandes transformações. E fizeram. Conseguiram derrotar os democratas nos Estados Unidos, exatamente. Né? Porque já estava o caminho construído em parceria com o judiciário americano para não deixar Trump concorrer. Exato. Então, não fosse uma união muito forte ali, a gente está falando do homem mais rico do mundo, né? Exato. Que é o Musk, e hoje o Trump sendo mais poderoso. Então, é muito decepcionante, assim. Eu confesso que eu estou bem chocada com essa situação. E sem falar que já dentro do governo, esses dois, eles expuseram financiamentos, assim, no mínimo suspeitos, tudo com dinheiro americano, inclusive aqui no Brasil. Sim. Parcerias estranhas, né? Com, enfim, justiça eleitoral, não podemos falar muito, mas abriram caminhos para que a gente pudesse enxergar melhor o que estava acontecendo e qual a influência dos Estados Unidos sobre muitos governos, né? E aí agora se desfaz desse jeito, é muito triste isso. Muito triste. Você acredita em terceira via aqui o ano que vem? É papo furado esse negócio. Não, eu acho o seguinte, o Brasil ele está caminhando para um futuro muito parecido com alguns países europeus, né, como a Inglaterra, que se divide ali entre trabalhistas e conservadores, mas acho que o melhor retrato é realmente o retrato americano, com uma divisão muito clara e binária, é este ou aquele. E essa liderança é o Bolsonaro de um lado, Lula de outro, e vão deixar, claro, seus respectivos herdeiros. Mas acho que não vai ter muito espaço para isso, até porque a quantidade de partidos, e isso é positivo, está diminuindo no Brasil. A cláusula de barreira está tendo seu efeito positivo. Cada vez mais, a cada eleição, nós estamos vendo os partidos, vamos fundir com fulano, o PSDB agora vai fundir com o Podemos, que já é resultado de uma fusão, União Brasil, que já era uma fusão, também vai federar. E já assim federou. Então, acho que vai aglutinar, nós vamos ter essas duas forças e o centrão ali no meio. Mas eu não acredito que esse centrão vai ser capaz de produzir uma liderança. Qual nome que você vê no Centrão hoje como candidato a presidente? Olha, eu acho que o Centrão Caiado? Poderia tentar emplacar um Caiado, mas assim, não vejo ele com muita força fora de Goiás, não vejo. E o Zema? Também Zema não. não é Centrão, né? Porque o Novo não tem nada de Centrão, não tem nada né? de Centrão. Acho que o mais próximo do Centrão ali seria dos nomes, né? Que circulam. Pode ser que surjam outros. Ratinho. Aí eu acho que tá mais próximo do Bolsonaro mesmo. Acha? Eu não acho que o Ratinho Júnior sairia presidente sem apoio do Bolsonaro. Acho que ele, sei lá, poderia ir pro Senado e tal. O Caiado, sim. Inclusive já disse isso, né? Algumas vezes. Vai ser candidato de qualquer jeito, né? E agora ele é elegível novamente, né? Ele já conseguiu derrubar a não elegibilidade dele. Exato. Zema também já se colocou como candidato. Mas o Zema não conseguiria aglutinar forças sem o Bolsonaro. O Caiado ainda consegue aglutinar. O próprio União Brasil, por si só, é uma força. Acho que insuficiente para elegê-lo, mas uma força para criar a candidatura. Agora, o Ratinho Júnior, acho que até por uma questão de proximidade mesmo. Proximidade de amizade e tal. Acho que não sairia sem o apoio do Bolsonaro. E no campo da direita, claro, eu acho que devemos insistir até onde pudermos na candidatura do Bolsonaro.
Agora, alternativas, se ele decidir por esse caminho, acho que também não faltam. O próprio Eduardo, que está despontando agora, que acho que deu uma entrevista muito madura para Veja, e depois gravou um vídeo também muito maduro e aglutinador, acho que é uma demonstração de maturidade política que a gente precisa nesse momento, acaba sendo naturalmente uma opção, assim como a Michelle Bolsonaro, que acho também que seria uma ótima opção, talvez se não como cabeça de chapa, talvez até como vice do Ratinho Júnior, não sei, mas que acho que seria essencial também para atrair o voto das mulheres. Enfim, acho que opções não nos faltam na direita. O que nós não podemos, independente de ser o próprio Jair Bolsonaro ou não o candidato, é se descolar dessa liderança. Porque se descolar dessa liderança vai fragmentar. E ninguém vence uma guerra fragmentada. Mas você acha que hoje, se fosse possível, concorrer Bolsonaro seria o melhor nome? Com certeza. Inclusive, acho que os institutos tradicionais mostram isso. No segundo turno, ele tem muito mais rejeição em termos de pesquisa, né? Não na mais recente. Não nas mais recentes. A da Quest. Da Quest, a maior rejeição é do Eduardo. Com mas 56%. No segundo turno, o Bolsonaro, dos candidatos da direita, era o que ia melhor, né? O próprio Jair. E no Poder Data 360, também. Então, me parece que o aumento da rejeição do Lula, principalmente nos últimos meses... Diminui a rejeição do Bolsonaro. Acabou, consequentemente, diminuindo. E isso é uma tendência... muito interessante, né? Exato. Porque o sujeito, ele começa a viver uma realidade tão ruim que ele fala... não era tão ruim assim. Não era do jeito que eu achei que era. Saudade do meu ex. Exatamente. Mas Então, acho que a Quest e o Poder 360 estão mostrando isso aí agora. Um outro mandato do presidente Bolsonaro seria um redesenho interessante, porque ele já teria mais experiência. A gente que já foi mandatário... naturalmente você olha para trás e fala, não, hoje eu sou mais maduro, eu conseguiria fazer mais coisas, construir mais alianças, com menos desgastes, porque o amadurecimento vem com a prática, né? Exato. O descanso também é relevante. Exatamente. Né? E outra, você não vai perder tempo se adaptando. Isso, você já tem time. Você já sabe em quem chamar, você já sabe compor. Porque eu lembro que no início do governo Bolsonaro, em 2019, foram meses, acho que uns 3 ou 4 meses de discussão no Twitter. Mas vai ceder pro Centrão, vai falar com o Centrão. Agora já tá dado. Exato. No fim, vai ter que ter Centrão. Aceita, vambora. Teria economizado 4 meses de discussão absolutamente desnecessária. Bem óbvia, né? É claro que você precisa ter. Holiday, me diga uma coisa, você é católico, né? Isso, exatamente. Sempre foi ou você é recém-convertido? Minha história de vida religiosa é um pouco confusa, né? Porque eu cresci num lar evangélico, minha mãe frequentava... Você tem quantos irmãos? Nenhum. Sou filho único. Você tem pai e mãe casados? Meu pai desapareceu pouco tempo depois de eu ter nascido. Mas desapareceu, tipo assim, não é que ele foi comprar um cigarro e não voltou. É que ele desapareceu mesmo. Tipo, talvez ele tenha sido morto. Nós não fazemos a menor ideia do que aconteceu. Nossa, sinto muitíssimo. Bem uma questão que você sabe que você tem que trabalhar, né? Exatamente. Tem que ir na terapia. Já fui, às vezes eu largo, às vezes eu volto. Mas é constante. Meu Deus. Nossa, que tragédia. Mas, infelizmente, não é tão incomum, né? Pois é. E aí eu cresci só com a minha mãe, então. Num lar evangélico, pentecostal. Passou por várias igrejas, Universal, Internacional da Graça, essas igrejas mais neopentecostais. Aí, na adolescência, por influência de um professor, inclusive, um professor comunista e ateu, assim, daqueles ateu radical, que não podia ouvir falar em Jesus, que ele se arrepiava todo. Era o capeta. Devia ter alguma coisa ali, sei lá. Próprio. Mas o fato é que ele me influenciou. Isso eu devia ter uns 13 anos. Você é ateu também? Não, calma, deixa eu terminar a história. Né? Aí dos meus 13 até os meus, 18 anos praticamente, eu fui ateu. Aí no MBL eu conheci algumas pessoas que eram alunas do professor Olavo de Carvalho. Uhum. E aí aquele debate pesado, né? Deus existe, Deus não existe. Enfim, resumindo a história, depois de tantos debates, eu fui ler pela primeira vez o livro de Santo Agostinho, Confissões, onde ele
onde ele conta basicamente, né, a mudança de vida dele, completamente sem Deus, procurando Deus em todos os lugares, até na vida, né, se jogando na bebida e enfim, em lugares dos quais ele não se orgulhava muito, e depois a conversão dele ao cristianismo. E aí essa história, que também traz uma discussão filosófica muito profunda, acabou me comovendo e peraí, deixa eu estudar um pouco mais sobre a história da igreja. E aí, 2015, 2016, eu me converto ao catolicismo. Sou católico desde então. Fez crisma? Crisma ainda não. Fiz a primeira comunhão, já era batizado, não sei como, mas já era batizado. Aí eu fiz a primeira comunhão, fiz a catequese, mas não cheguei a fazer a crisma. A crisma ainda tá faltando. Vai fazer? Vou fazer, claro. Tem que fazer. E tá tendo um movimento interessante, né? De algumas pessoas que já foram, deixaram de ser, estão voltando, ou nunca foram, estão indo para a Igreja Católica. Exatamente. E eu acho que isso se deve muito à internet, sabia? Com certeza. Porque os evangélicos, eles cresceram muito no Brasil, muito por conta do rádio, da televisão, né? Minha mãe, por exemplo, cresceu em lar católico, depois se converte à evangélica por conta disso. Vai ouvindo pregação e tal. Não, aí eu trouxe ela pra católica. Agora ela é católica. Trouxe ela de volta. Inclusive, ela entra nessa estatística aí, que ela volta pra Igreja Católica. E aí, agora, com as redes sociais, o que eu tô vendo é muitos influenciadores católicos surgindo. E com eles vem uma nova geração de católicos, e aqueles que tinham abandonado começam a repensar, então é por isso que tem imagem, eu confesso, por isso que tem Maria. Que a participação, o apoiamento de parte da Igreja Católica ao movimento de esquerda no Brasil... isso é muito triste. Me fez me afastar. Isso é muito triste mesmo. Mesmo, porque eu vi na prática, como deputada, que diversos movimentos esquerdistas tinham lá o apoio de alguma parcela da Igreja Católica, CNBB. Eu acho absurda a atuação da CNBB. Inclusive em votações importantes, como a questão do aborto, né? O CNBB esteve ausente na última votação. E mais 2 outras instituições católicas, e aí eles conseguiram passar aquela aberração, que é a resolução, não sei se do CONANDA, enfim, que autoriza o aborto até após a 22ª semana. Então, esse tipo de postura me gerou revolta. Eu também eu sou católica, mas eu sou crismada. Inclusive, fui casada, pretendo anular meu casamento na Igreja Católica. Hoje eu decidi fazer isso. Porque eu decidi também fazer um movimento de retorno. Mas eu fiquei bem chateada de perceber isso, assim, esse apoio da igreja, sabe? A esquerda que é abortista. Exato. Sabe? Muitas vezes são financiadas até, né? Porque eles fazem campanha de arrecadação, vamos ajudar a ONG e tal, e acabam financiando... um movimento político. Exatamente. E assim, só que aí é que tá. Eu acho que o que nós precisamos é o exato oposto. A gente precisa ocupar esse espaço e nos organizar com aqueles católicos que entendem a necessidade de se unir à direita mais conservadora, mais política. E de ter uma atuação política. E claro, e acima de tudo, entender que a igreja está acima de tudo isso, né? Apesar de nós termos padres esquerdistas, bispos esquerdistas, a igreja fundada por Cristo mesmo está muito acima dessas disputas que nós temos aqui. Mas não que nós não devemos nos envolver nelas, pelo contrário. Devemos nos unir para que nós consigamos transformar por dentro, né? Até porque essa é a nossa missão também na política, né? Quando nós nos candidatamos. É buscar transformar as instituições por dentro. Talvez também seja possível pela igreja. Com certeza. E você esteve agora quando do anúncio do novo Papa, né? Você estava lá em Roma. Nossa, o que você sentiu? Olha, foi uma experiência, assim, surreal, né? Porque eu já fui em shows, né? Já fui em teatro e tal. Quando você vai ver alguém, ou comício, né? Quando você vai ver um político, um ator, sei lá, que você gosta muito, você sente uma emoção, tem um clima e tal. Ali é completamente diferente, porque você vê pessoas, você olha para um lado, alguém falando alemão, no outro espanhol, o outro ele fala inglês, etc e tal, e todas aquelas pessoas falando idiomas completamente diferentes entre si, ainda assim conseguiam se entender e se comunicar, era um negócio assim, extremamente sobrenatural. A energia daquele lugar
a gente esperando um Papa, um homem que, na prática, a gente não conhece, Sim. mas por alguma razão nós ficamos felizes em conhecê-lo naquele momento e recebemos com alegria e com fervor. Então, assim, realmente uma experiência sobrenatural. Isso foi a melhor experiência da minha vida. Eu já tive a oportunidade de assistir a uma missa lá também, e foi em latim, e eu não entendo, eu não falo latim, mas eu entendi a missa inteira. E isso me tocou. Eu falei, eu pertenço a uma instituição que eu consigo compreender o que está acontecendo aqui, mesmo que a língua não me pertença. Exato. Foi uma experiência bem transcendental também. Eu me emocionei por ter conseguido entender a missa em latim lá em Roma. Exatamente. A missa tridentina, ela tem disso, né? Porque como ele está falando em latim e como o sacerdote está virado para o altar, se acaba tendo uma experiência muito mais profunda com o ritual, né? Com a liturgia, com o que aquilo significa. Mais do que com as palavras propriamente ditas. Então, eu acho realmente muito legal. Eu sou... tem essas divisões internas da Igreja Católica, né? Aqueles que só vão na missa em latim, aqueles que vão só nas carismáticas, aquele que fica no meio do caminho. Eu vou em todas. Gente, eu sou a Júlia Lucia, eu sou host do podcast Haja Lucidez, e tem muita gente que me pergunta quem é que faz a minha maquiagem. Pois é, esse milagre aqui é feito pelo Abraão e ele atende no Ricardo Maia, Renoir, que fica aqui em Brasília. Vou colocar o Instagram para vocês, e se vocês quiserem ter certeza de uma maquiagem infalível para grandes eventos ou para situações corriqueiras do dia a dia, é com o Abraão, gente. Maravilhoso. Eu vou variando, porque eu acho a missa bonita em qualquer modo que ela seja colocada, né? Se eu vou na carismática, lá, sei lá, com o padre Marcelo Rossi, eu canto, bato palma, na latim fico quieto, ajoelho, isso aqui. Eu adoro todo tipo de... Tem espaço para todo tipo de preferência, assim, dentro da igreja, né? Mas realmente uma instituição muito forte, né? Que sobreviveu, meu Deus. Exatamente. A tudo, né? Se você não é religioso, o estudo da igreja já se torna fascinante. Porque, querendo ou não, vários reinos, né, ao longo de 2000 anos, subiram e caíram, né? Mas a igreja, ela permaneceu ali. Papa após papa, né? Cardeais após cardeais. Então, o estudo histórico da igreja, por si só, já é magnífico. Só que quando você entende a profundidade teológica daquilo, do significado de tudo isso, de que cada rito tem uma história profunda por detrás, aí realmente você se encanta. Mesmo, né? Que é o problema dos católicos no Brasil, né? Infelizmente, a maior parte não conhece. E aí entra lá e acha chato, né? Fica com sono e fica dormindo. Fernando, me diga uma coisa. Você disse que começou a gravar conteúdo baseado na questão de racismo, né, de cotas. Você é super conhecido por ser contra cotas raciais, né? Inclusive, também conhecido pelo enfrentamento que você teve com o Ciro Gomes, que te chamou de capitão do mato. Como é que ficou essa situação? Ele foi condenado? Finalmente acabou a história. Toda entrevista que eu tinha dado tinha uma nova atualização. Não, agora eu vou pegar a casa dele. Não, agora é o carro. Como é que ficou essa história? Ele foi condenado a pagar quanto? Isso foi em 2018, né? Ele tava dando uma entrevista. Ninguém entendeu por que ele fez isso. Mas ele tava dando uma entrevista. Ele era candidato a presidente da República. Eu era vereador, nem candidato eu era. E aí, de repente, perguntaram a ele se ele faria uma parceria com o DEM, que era o meu partido. O DEM nem existe hoje. Virou União, né? União Brasil. Se ele faria uma união com os democratas na época. Ele falou que não, porque naquele partido tem um tal do Holiday, que é um capitãozinho do mato, que ataca os negros. Né? E esculhambou, né? E aí, óbvio, né? Vai discussão nas redes sociais, aquela coisa toda. Grava o vídeo, vai pra lá. E eu processei ele. Enfim, ele recorreu em todas as instâncias possíveis, mas ficou condenado no fim, acho que era R$48 mil na época. E não pagava. E aí ficou uma disputa na justiça que não era mais se ele era culpado ou não. Era uma disputa do tipo... Como que ele vai te pagar? Vai pagar ou não vai? E aí ele tentou, no meio do caminho, me processar também, porque eu chamei ele de coronel.
Aí ele falou, não, coronel é uma expressão racista, porque eu sou nordestino. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem coronel em São Paulo, tem coronel em Rio Grande do Sul. Coronel é uma expressão para políticos que tem um cabresto, né, que fazem esse tipo de política velha. É um termo usado na ciência política, Exato, inclusive. Exatamente, o coronelismo clássico. E aí, óbvio, ele perdeu esse processo também, não teve condição. E aí, esses 48 mil, eu sei que chegaram, sei lá, em 120 mil reais. Nossa! Aí ele viu que não ia ter, e tentava penhorar aqui, penhorar ali, e chegou um momento que esses 120 mil reais eu consegui bloquear na conta dele, porque ele declarava no imposto de renda que recebia um salário do PDT, só que acho que enviava para a mulher dele, era uma história assim, enviava para a conta da mulher e gastava pela conta da mulher. Aí o meu advogado conseguiu provar isso pro juiz e o juiz bloqueou a conta da mulher dele. Meu Deus! Aí eu acho que o clima em casa pesou. Meu Deus! O advogado dele ligou pro meu e falou, não, vamos resolver isso aí, vamos fazer um acordo. E aí ele pagou um pouco menos, sei lá, acho que 90 mil, um negócio assim, mas pagou, aí acabou a história. Nossa! Mas vem cá, você não acha que atenta contra a liberdade de expressão você processar uma pessoa porque ela te chamou essa pergunta é ótima. de capitão do mato? Essa pergunta Porque, sinceramente, é uma disputa política. Cada um usa o selo para caracterizar o seu oponente. Você chamou ele de coronel. Exato. E por que capitão do mato, nesse caso, se torna algo a ser reparado, uma expressão que exige reparação? Me perguntaram isso muitas vezes, né? E uma coisa que eu defendo é o seguinte, primeiro falando em conceito mais amplo de liberdade de expressão. Eu não acredito que o Ciro Gomes deva ir para a cadeia por me chamar de capitão do mato. Jamais eu acredito que ele deveria perder a liberdade por isso. Por quê? O falar a liberdade de expressão, ela tem que ser sagrada em um país que se diz uma democracia, um Estado democrático de direito. Mas ele tem que arcar com as consequências disso. No caso do capitão do mato, era um termo usado especificamente para tratar de negros que traíam os escravos com os quais eles foram comprados e que eram utilizados para perseguir os negros que fugiam. Portanto, é uma expressão racista. Então, assim, não existe um outro significado possível. E mais do que racista, no caso, atribui um conjunto de ações péssimas a você, né? De ser um traidor, de ser um traficante de pessoas, exatamente, né? De ser uma pessoa que passa por cima da dignidade das outras. Então... E o pior, alguém que não foi liberto, porque o que ele quis dizer era o seguinte, o capitão do mato, ele estava servindo aos donos da Casa Grande, isso é, aos donos de escravos. Ele não queria ser liberto, porque ele se sentia confortável. Se beneficiava do sistema. Exato. Então, o que ele estava dizendo é que, por conta de eu ser negro e contra as cotas, eu estava só me submetendo aos brancos. Não estava pensando por conta própria. Então, é o pior tipo de racismo que existe. Mas o motivo mesmo que eu processei o Ciro Gomes, assim, para falar bem da verdade, era fazer com que a esquerda experimentasse do próprio veneno. Porque eles fazem muito era isso. Constantemente... Hoje Exatamente. Hoje eles ainda fazem isso. Era constantemente processo atrás de processo. Eu toda hora tinha que ir na delegacia prestar depoimento. Porque você falou isso, falou aquilo. Naquela época não prosperava. Hoje em dia talvez prosperasse alguma coisa. Então eu fui lá e meio que fiz eles provarem do próprio veneno. Tá aí, um líder de vocês sendo racista, agora processado. E aí depois, então, condenado, né? Então, acho que isso gerou um constrangimento para a esquerda, porque não se falava do racismo que eles cometiam com pessoas negras ou com gays que não concordassem com eles. Porque se são eles, tá ok. Exato. Então, você já foi vítima de racismo por parte da esquerda por diversas vezes. Muitas Principalmente pela esquerda, né, Rony? O primeiro foi o Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz é um cantor. Né, do Detonautas. E aí num dos meus primeiríssimos vídeos em 2015... Que é branco, diga-se de passagem. É importante dizer. Num dos meus primeiríssimos vídeos, ele disse, olha aí, ó, um negro lambendo a bota dos brancos, isso é uma vergonha e tal. E ele diz, branco? O que ele entende de racismo, né? Já que é pra falar do lugar de fala, né? Que eles gostam de falar tanto. Aí ele, não, é isso aí, lambendo bota de branco e tal, não sei o quê.
Então foi o primeiro. E aí, dali em diante, uma onda de ataques. Esta onda de ataques, incluindo o Tico, o Ciro e tudo mais, é que me levaram a escrever o livro Senzala Ideológica, né? E a usar esse termo tantas vezes. Porque uma coisa sou eu, que sou uma figura pública. Pô, eu tenho advogado, processa, vai na imprensa, dá entrevista, vem aqui no podcast e tal, não sei o quê. Mas a senzala ideológica complicada mesmo, cotidiana, são pessoas contra pessoas anônimas. Até hoje eu recebo mensagens de diversas pessoas negras. Olha, eu te admiro, adoro o seu trabalho, concordo com tudo que você fala, mas não tenho coragem de dizer isso na minha escola. Não tenho coragem de dizer isso na minha faculdade. Não tenho coragem de dizer isso no meu trabalho, porque eu sou negro. Exatamente como você, mas não tem, digamos assim, o culhão, não é a melhor palavra, mas não se sente preparado para contra-argumentar, não está afim do desgaste que vai gerar. Porque e não quando quer você ser perseguido por isso. Porque nas universidades o que tem é perseguição. Pessoas negras que entram sem cota ou que criticam a cota são perseguidas pelo professor, que vai ficar procurando pelo em ovo para tirar nota do sujeito, pelos alunos que vão excluir dos trabalhos, dos grupos, etc. E, querendo ou não, é um ambiente ainda muito dominado pela esquerda. Então, a senzala ideológica é literalmente este ambiente físico, no caso de universidades e escolas, mas também ela tá no mundo das ideias, né? Porque ela te prende, você fica ali... Você é negro, você automaticamente tem que pensar assim. Tem que ser adepto à corrente filosófica da esquerda, você tem que apoiar a cota, você tem que enxergar no branco necessariamente uma pessoa que quer te oprimir. Essa situação que a gente viu acontecer nessa semana, e é importante a gente falar que hoje é dia 6 de junho, né? Na semana que o Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão. Que absurdo. 8 anos, e veio em decorrência da nova lei. E mais absurdo ainda, porque a lei retroagiu para prejudicar o réu. Tudo errado, tudo errado. Exatamente. Mas a lei anti-piada equiparou o crime de injúria ao racismo, ao crime de racismo. E é claro que ia dar problema, né? Aconteceu já o primeiro problema. Me diga uma coisa, o que você sente em relação a isso? Você já gravou vídeo sobre isso? Você se posiciona? Você quer apoiar esse movimento de reverter essa lei? Porque já há projeto para reverter, para voltar ao que era? Sim. Ou não? Ou você acha que dá para sustentar e, no caso, foi um erro pontual dessa juíza? Não, acho que a lei foi realmente um absurdo. Inclusive, acho que o Novo acabou postando, né, que foi o único partido que, na época, né, se posicionou contra e tal. E agora acho que deputados do PL... Alguns do PL também votaram contra a época. Né? E agora deputados do PL protocolaram a revogação. Bom, mas o ponto a lei é horrível pelo seguinte: o humor, ele é uma arte como qualquer outra. E eu acho que esse argumento ele é perfeito. É por isso que mesmo humoristas de esquerda estão, nesse momento, defendendo o Léo Lins. Você teve o Hélio de la Penha, que foi dar uma entrevista na Globo News, e que deixou os apresentadores até meio assim sem chão, porque ele falou, não, o humorista, quando ele sobe no palco, ele é um personagem. Mesmo no caso do stand-up, porque no Brasil a gente não tá muito acostumado com isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sou humorista. Nem você. Certo. Mas a gente faz uma piada. E aí? Exato. Eu acho que assim... Não dá, você concorda que não dá pra gente... dizer o seguinte, olha, a injúria racial não será racismo se for num contexto de humor. Sim. Não tem como. Exatamente. Porque entra tudo que você trouxer, sempre que você trouxer subjetividade para você aplicar a lei... Ah, não, mas peraí, a Júlia, ela não é humorista de carteirinha, mas ali ela tava dando uma de piadista, porque ela tava... Você entende? É verdade. Não dá, eu acho que esse critério, ele precisa ser revisto de todas as formas. Injúria não é racismo e ponto. Exato. O ponto é o seguinte, no caso do humorista, eu acho que fica muito, muito grave, porque você tá criminalizando na prática a ficção. Né? Então, assim, eu não posso fazer um filme sobre assassinato porque eu tô incentivando o assassinato. Não posso fazer sobre droga porque eu tô incentivando a droga. Então, assim, você inviabiliza... Tudo. Você inviabiliza tudo. O raciocínio. Aí vamos para a questão do cotidiano. Essa é uma questão que eu coloco, inclusive, no meu livro. Criou-se, alguns anos atrás, agora tá diminuindo,
aquela ideia de que, putz, você não pode usar certas palavras porque elas têm origem racista. E aí eles inventaram a origem de algumas palavras. Eu já tô rindo porque, assim... Gente... Eles inventaram. Não sei se você viu uma vereadora falando assim, eu tô aqui para empretecer as coisas. Tá estranho, tá difícil de entender. Eu estou aqui para empretecer, eu tô aqui para escurecer. Você viu esse vídeo? Eu vi. Inclusive, tem um vídeo ótimo, que é tipo assim, é um aviso, né, subindo umas letras. Aí, você não está entendendo esse aviso, vamos escurecer para entender. Aí a tela fica preta, aí você não consegue ler mais nada. Tipo, não faz o menor sentido. Mas eles criaram algumas origens, inventaram. Tipo o quê? Tipo, criado mudo. Isso é mentira, não é verdade? É mentira isso. Sério? Eles inventaram. Inclusive, já tem artigos científicos sobre como surgiu essa fake news. E é uma fake news da esquerda, olha, velho. Eles inventaram que tinha um escravo na época da escravidão que ficava do lado, que ficava do lado do dono de escravos lá, enfim, na cama, à noite, porque, tem que pegar o copo d'água, isso e aquilo. Não existia essa figura, não existe nenhum relato disso. Na verdade, é uma tradução errada que nós fizemos em algum momento da história de um instrumento que existia na Inglaterra. Que era tipo um elevador de comida, uns negócios assim. Sério? E aí aqui virou o criado mudo. Mas sempre foi um móvel. Sempre foi um móvel lá e era um móvel aqui. Não existe uma pessoa. E o outro é o feito nas coxas. Que me conta! Cismaram que essa ideia do feito nas coxas, porque os escravos faziam a telha usando as coxas e que tinha um formato ruim. Não, sério? Não é verdade. Não tem nada a ver com telha, não tem nada a ver com escravo. Tem a ver com sexo, né? Tem a ver com sexo, exatamente. Sim. Porque feito nas coxas era meio que aquele sexo de última hora, assim, aquela coisa meio apressada. Entendeu? Sim. Então não tinha telha feita na coxa? Não tinha essa história de telha feita na coxa, não tinha um criado mudo. Você coloca isso no seu livro? Não, você tem que pôr. Isso virou assunto outro depois livro. Que eu já tinha escrito. No próximo eu vou outro atualizar. Livro, precisa. Exatamente. Alguém precisa empretecer, tô brincando. Vamos escurecer esse assunto. Essa situação. Que absurdo, gente. Eu acho que criou uma... Aí eu te falo como branca. Uhum. Eu percebi, assim, quando eu trago memórias da minha infância, eu estudei numa escola que era de periferia, consequentemente, né? Não é uma realidade distante, nenhuma cidade do país, onde é mais periferia, nós temos mais negros, né? Então, a minha escola era predominantemente de negros, eu era uma das poucas brancas, eu era muito loira. Mas não tinha isso. Eu não percebia um tratamento diferente e eu tampouco tratava os meus colegas diferente. A gente era colega. Exatamente. Aí começou a importação do wokeismo, dessa ideia de... Não, então o Holiday chegou, ele é negro aqui, a Júlia é uma mulher branca. É depois que eu virei adulta que eu comecei a sentir isso. E o que me espanta... Claro que eu tenho uma visão de mulher branca, eu não estou desconsiderando. Inclusive, eu até vou te fazer uma pergunta. Eu acho que existe racismo no Brasil. Sim, com certeza. Né? E eu sinto, eu percebo. E me espanta, inclusive, quando vejo negros falando que não existe racismo no Brasil. Não, isso aí é um absurdo também. Não é? É um exagero pro outro lado. Porque uma coisa é você falar o seguinte, não existe racismo institucional. Isso. Que a outra maluquice que criaram também, né? Que eu acho que é até legal a gente compartimentar. Como que você define racismo institucional? Então, a ideia do racismo institucional, que é o que o Silvio Almeida teorizou melhor, acho que entre os de esquerda ali, é de que as instituições no Brasil, elas são intrinsecamente racistas. Por isso, eles dizem que é preciso uma espécie de revolução para você realmente lutar contra o racismo no Brasil. Você tem que começar a dizer. Então, por exemplo, não é que existam alguns policiais militares que são racistas, não. A instituição polícia militar é racista. Foi criada. A forma como ela é criada, ela forma profissionais racistas. Então, você precisa abolir a polícia militar e criar alguma outra coisa. Então, assim, é um completo absurdo. Não existe instituição racista, porque existem pessoas racistas. Isso sim, independentemente de onde elas estão e do cargo que elas ocupam. Agora, uma coisa que você falou muito interessante aí, você trouxe a sua visão de mulher branca.
E eu vou trazer a minha visão de homem negro que cresceu na periferia. E estudei a vida inteira na escola pública. Eu tive colegas de sala que lá na periferia eram loiros de olhos azuis e que passavam fome. Eles iam para a escola só para comer. Eu, sendo negro, vivendo na periferia sem o pai, só com a minha mãe, nunca passei fome na minha vida. Mas sofri racismo, coisa que esses meus colegas brancos, loiros, não sofreram. O ponto é, por que que o racismo que eu sofri é pior do que a fome que eles passaram? Ou vice-versa. Quer dizer, se cria uma disputa de sofrimentos. Quer dizer, não, você é negro. E é uma coisa tão complicada, né, Holiday? Porque assim, você não vai reverter isso nunca. Exato. Ele sempre vai ser branco, você sempre vai ser negro. Então, é um beco sem saída se você colocar com base nesses termos, né? E é por isso que as cotas sociais são muito mais justas. Porque o ponto ali não era se eu sofria racismo e ele passava fome. O ponto das cotas é a competição. Que tipo de educação nós estamos tendo? A educação que eu... Exato. A mesma educação. A educação que eu e ele tínhamos era a mesma, independente do que nós sofríamos em casa. No contexto fora da escola, em casa, na rua, etc. Ou dentro da própria escola mesmo, né? Porque ele ficava ansioso pro prato de comida. E eu ficava, sei lá, ansioso por causa do bullying. Bom, enfim, eram problemas que nos afetavam. Afetavam o nosso aprendizado. Mas não dá pra você criar uma cota para cada problema. Não dá. Tinham meninas que eu fui descobrir mais tarde que eram brancas e eram abusadas dentro de casa. Que cota elas vão ter? Elas estavam estudando ali, escola pública, pobre, mas eram brancas. Eu nunca sofri abuso, nunca passei por esse tipo de mal, mas eu tenho a cota, eu tenho esse benefício. Porque o meu sofrimento vale mais do que o dela. Olha o tipo de crueldade que é esse sistema. É justo, sim, que nós tenhamos cotas sociais para que estudantes de escola pública concorram entre si, porque tiveram o mesmo tipo de acesso ao ensino. Mas jogar o nosso sofrimento na roda política e ainda fazer voto em cima disso, fazer palanque em cima do racismo que eu sofri, fazer palanque em cima da fome que o outro passou, que o abuso que a outra passou. Não, isso não. Eu digo assim, existe muito machismo, eu sinto muito machismo o tempo inteiro. É até difícil de falar. Mas não tem como apoiar a cota para mulher também. Pois é. Porque assim, é como você está falando, como é que você vai quantificar? Qual é o percentual que o machismo que eu sofri atrapalhou o meu desempenho? Ou às vezes até, sei lá, me impulsionou. Pois é. Particularmente me impulsiona. Exato. Quando eu vejo que indigna tanto quando que há uma disputa ali, olha, tem eu e um homem, eu entro muito mais feroz para vencer do que se eu estiver competindo com uma mulher. Mas muito mais. Muito mais. Mas esse é o meu espírito, é a minha forma de encarar as coisas. Porque eu entendo realmente que depende muito mais do esforço, enfim, mas não ignoro que existem, sim, circunstâncias que o fato de eu ser mulher me prejudica, sim. E sabe o que eu acho? Como também já ajudou. A melhor forma de se combater esses preconceitos, todos eles, o machismo, a homofobia, o racismo, etc., é justamente dessa forma. Porque, veja, quantas mulheres você não inspira com a sua história? Quantas outras pessoas negras não se inspiram com a minha história? Quanto mais negros ocuparem lugares de destaque, muitos outros vão se sentir inspirados a isso. Sim. E mais comum vai ser você enxergar pessoas negras nesses lugares. Mesma coisa em relação às mulheres, mesma coisa em relação aos gays. O grande objetivo, acho que na luta contra qualquer preconceito é tornar natural que as pessoas que sofrem preconceito estejam em lugares de destaque. Mas não porque essa pessoa é negra, essa é mulher, aquele é gay, o outro é não sei o quê. Não, é porque são capazes, como qualquer outro ser humano. Nossa, muito chato isso, né? Às vezes você vê, assim, numa seleção, deixa eu montar um grupo aqui, eu preciso de um negro, eu preciso de uma mulher. E aí, assim, eu te falo porque eu caí já nessa cilada, tá? É mesmo? Já no início do meu mandato, eu quis construir um gabinete assim... E criei cota mesmo, não falei abertamente, mas eu estipulei. E eu vou te falar, eu me arrependo amargamente de ter feito isso. Porque chegou um determinado momento que não houve a performance que eu esperava. E aí eu tive que ter mais tolerância do que
o que eu tinha com as outras pessoas. E aí a pessoa percebeu isso e aí eu me coloquei numa cilada. Porque se eu tirasse, poderia ser interpretado como racista. Então, assim, eu falei, olha... exatamente. É complexo, né? Agora você falou um termo aí, homofobia. E você é gay, não é? Eu sou. Eu sou bi, né? Sei lá. Hétero eu sei que eu não sou. Porque se for hétero não pode ser... porque eu já fiquei com homens, já fiquei com mulheres, então, em tese seria bi, né? A melhor definição. Quem já foi bi não pode ser hétero. Mas não dá pra resetar. Assim, uma curiosidade de momento. Você acha que ainda ficaria com selo de ser hétero? Não, definitivamente não. Não, porque eu nem teria coragem. Assim, né, coragem não, curiosidade. Exato. Não, assim, eu namorei por 7 anos uma mulher, né, que era a minha melhor amiga, e aí depois a gente foi se aproximando, e aí eu acabei namorando. Eu me apaixonei por ela se apaixonou por mim, a gente ficou junto durante muito tempo. Só que eu tinha esse, digamos, empecilho. Vou usar essa palavra, empecilho. Porque ela sempre teve aquele receio, não, um dia ele vai me trocar por um homem. Mas você já tinha ficado com um homem? Antes dela, sim. Então ela tinha esse medo, por mais que eu falasse, não, eu te amo, não sei o que, natural. E aí, no final, ela acabou me deixando. E aí, a gente se separou. Só que, assim, 7 anos não são 7 dias, né? É um bom período. Só que eu já tive namorado também. Namorei 3 anos. Isso mais próximo da adolescência, né? Não, antes. Antes, eu namorei 3 anos no final do meu ensino médio, início da vida adulta. Um menino, e aí depois namorei com ela. Só que não deu certo. E aí agora o seu coração está vazio. Está vazio. Acho que eu vou morrer sozinho mesmo. É isso. Esse é o meu destino, já aceitei. Não, que isso, gente? Você tem 28 anos. Não, mas já acabou. Dos 30 em diante tem que aposentar, já não dá pra ficar... Que não fale isso, eu tenho 39 anos. Não, pelo contrário. Não. Procurando amores, não, chega. Não, mas você não precisa procurar um amor pra ele chegar pra você. Pode ser, né? Mas eu vou ficar sentado esperando, então. Olha, gente, eu tô lá na faculdade de medicina, tá? Onde eu fico sentado? Na faculdade de medicina, o dia inteiro, na Câmara. E tem a internet. Não, mas eu entendo. Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas muito inteligentes, elas têm puta desafio na vida. Não é? Porque, assim, tudo bem, você pode olhar para uma pessoa, independente do sexo, e sentir atração sexual e ter vontade. O que também não é fácil de acontecer, pelo menos para mim. Tô partindo da minha perspectiva. Não é fácil, né? Mas acontece. E aí você começa um papo, só que o papo não aprofunda, a pessoa não te acompanha. É difícil você reunir a atração física pela atração intelectual, não é? E outra, às vezes a pessoa, ela é inteligente, mas para outras coisas, né? Então, por exemplo, eu já saí com pessoas médico é um muito. Problema, tá? Então. Eu já vou te dar um alerta. Médico, já namorei, médico. Eu já saí com pessoas que entendiam muito de música, mas eu não entendo nada de música. Então, assim, o papo não vai, entendeu? É o dó maior? Não. Exatamente. Eu ainda agora tô conseguindo variar um pouco mais o assunto, né? Porque antes só falava de política. Agora eu tenho a medicina também, que eu já consigo entrar nos papos. Dá pra ampliar o cardápio. Mas é um desafio, né? Nasceu muito inteligente, o preço tá aí. Não sei se eu sou tão inteligente, não. Vai ver, eu só claro sou chato. Não, claro que você é. É óbvio que tem que ir acima da média, porque consegue falar sobre muita coisa complexa e muito jovem ainda, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Se você ainda não fez nenhum teste, não começou um treino específico aí, fica a dica. Mas é complexo realmente, né? É complexo. Mas você pensa, assim, ter filho?
Então, quando eu estava com ela, sim, né? A gente chegou a decidir os nomes dos filhos. Ah, né? é? Chegamos a pensar, não, Quais vamos eram? morar... seria Helena e Henrique. O nome do menino não era muita certeza, mas a Helena tinha que ser Helena, porque ela queria Helena é Helena. linda. Tal, Minha não sei o quê. sobrinha é filha do meu irmão Henrique. Ah, é? Eles são lindos. Mas, a gente projetou mesmo, assim, um futuro juntos e tal. Só que aí, no fim, acabou não dando certo. Acabou já faz uns 3 anos, inclusive. Ainda não superei direito, como você pode perceber. Mas o ponto agora não mais. Agora eu tô bem desanimado. Ah, mas vai que surge aí. Vai que, né? Eu acho que o filho que a gente tem que ter, Deus manda, sabe? E o que eu fico muito triste é de ver pessoas maravilhosas que teriam condições de formar um ser humano em todos os sentidos e acabam não tendo filho. Não, gente, por favor, se você for bom, faça filho. E não faça só um, não faça mais. É verdade. Né? Inclusive, eu vi uma matéria hoje falando sobre o Japão, que estão com esses problemas, né? Grave, Tá, né? Já tem muito tempo que o Japão tá com esse problema. E tá piorando. Eu não achei que fosse possível piorar, mas parece que tá. As pessoas realmente não estão querendo ter filhos e tal. E acho que é essa coisa do... ela tá vindo cada vez mais aqui pra nossa realidade, né? No Ocidente. Essa coisa da estabilidade financeira. Você vai em busca da estabilidade. O homem ainda consegue ter filho com qualquer idade que ele quiser. Lá com seus 70 anos, ele ainda tá produzindo espermatozoide. A mulher que não é ideal também, você sabe ideal, disso, exato. né? Agora, a mulher é muito mais cedo, né? Então, ela tem que se planejar muito mais cedo. E nesse mundo que a gente tá, do tipo, não, você tem que conseguir a sua estabilidade, tem que pensar na sua carreira, cada vez mais... Fica muito difícil. Os casais vão tendo menos filhos. Os que pensam. Os que pensam, exatamente. Porque a maioria, né, que tem prole numerosa, não pensa, sai no final de semana, bebe todas, não sabe nem com quem que se relacionou, e aí... Eu realmente me preocupo muito com isso, porque o nosso país é feito majoritariamente por gravidezes não planejadas, né? Infelizmente. Que é um fenômeno que pouco se estuda no Brasil. É verdade. Inclusive, uma consequência gravíssima do nível de educação que nós temos, né? Sim. Que é batata. Você vai subindo o nível de escolaridade, as pessoas elas vão se planejando mais. É triste por um lado, porque quanto mais escolaridade, menos filho você tem. Sim. Né? Só que, por outro lado, você se planeja melhor, você pensa nas consequências, né? No Brasil, quem não pensa nas consequências é quem acaba tendo filho, infelizmente. E na maioria das vezes a gente fica condicionada a sustentar esse modo de vida, né? Exato. Bancar pessoas inconsequentes e aí por trabalhar mais, por pagar muito imposto, fala, não, eu não dou conta. A conta não fecha, né, de ter meu próprio filho. Mas me diga uma coisa, você tá gostando de fazer medicina? Nossa, eu tô gostando muito, assim. Você sempre sentiu que você queria ser médico? Sempre quis, acho que assim, desde, sei lá, dos meus 13, 14 anos, principalmente. Você já sentia? Já sentia. Aí eu estava na época de vestibular quando eu entrei no MBL. Tava fazendo cursinho, tal, me dedicando, estudava o dia inteiro. Só que aí a política tomou conta de tudo, né? E aí não deu pra fazer, não deu pra estudar. E aí, já tarde, né? Já no final do meu segundo mandato, eu falei, quer saber de uma coisa? Esse negócio da política tá me cansando muito. Eu me lembro da sua declaração. Eu achei muito bonita, muito corajosa, muito sensata e adulta. Porque eu li, eu falei assim, porque foi uma decisão muito parecida com a que eu tomei também. Quando eu decidi não ir para reeleição dentro de uma proposta de vitória, as pessoas falaram assim, mas você é louca, você tá reeleita. Me falaram a mesma coisa. Mas aí eu pensava no meu íntimo, adianta o quê eu ser reeleita e eu ficar doente? Exato, exatamente. E aí eu vou me matar em prol de um mandato? Por mais que a gente se doe, como foi meu caso, eu tenho certeza que foi o seu, de doar totalmente para a população, mas chega um momento que você tem que pensar na autopreservação. Eu senti que eu precisava dar um respiro. E vejo que foi a melhor coisa que aconteceu, mas as pessoas não entendem muito. Então, na hora que eu li a sua declaração, eu falei, nossa, eu já admirava muito você, por várias questões. Mas naquela sua declaração, eu falei assim, gente, ele é um homem muito adulto. E com muita coragem, e com desapego.
que é raríssimo de ver. Porque no meio político você vê políticos assim... Nossa, se eu tiver que estar na esquerda, eu estou... o macaco vai mudando de galho. Eu tenho que estar na esquerda, eu tenho que estar no poder. Gente, a pessoa já se perdeu, ela já não tem convicção nenhuma, ela já não tem agenda, ela já não tem identidade, ela já se confundiu com aquilo que a gente sabe. Você sabe que a vivência política te transforma. Quem falar que não transforma não sabe que tá mentindo. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Transforma, lógico. Então, eu achei muito bonito. E o fato de você escolher medicina, que é a área que a minha filha escolheu, assim, me gerou ainda mais, digamos assim, admiração por você, né? Obrigado. E eu queria que você desse um recado pra Luísa, que ela vai começar a estudar agora, você como estudante de medicina. Boa. Que dica que você poderia dar pra ela? Olha, Luísa, eu acho que a principal dica que eu vou te dar nesse momento é foque na anatomia. A anatomia é o mais importante na medicina. Você precisa conhecer o corpo humano profundamente. Mas aí uma dica mais geral que eu te dou é não esqueça de si mesma, porque acho que esse foi um erro que eu cometi na política e quase cometi na medicina. Foi por muito pouco. Porque você fica tão desesperado, nota, prova, tem que estudar isso, aquilo, são muitas coisas o dia inteiro estudando, e às vezes você acaba acreditando que não merece um tempo para si mesmo, não merece descansar no final de semana, assistir uma série, sair com os amigos. Isso é perigoso, hein? Não esqueça de si mesmo. Antes de cuidar dos outros, você precisa cuidar de si. É por isso, então, que tem tanto médico que tá doente, né, Muitos. E viciados, né? Porque é muito tentador. Eu acho que se eu não tivesse vivido a experiência na política, eu teria cometido os mesmos erros. Porque é um negócio que te... Consome, por completo. E aí tem aquela disputa do tipo, o fulano tirou que nota? Aí o outro tirou 9. Não, eu tenho que tirar 9,5. E aí fica aquela coisa, não, e a medicina você tá lidando com os mais inteligentes, né? Exatamente, muito ego e tal. Muito ego, então, nesse sentido, me lembra muito a política. A diferença é só que num lado é busca de voto, no outro é busca de nota, né? Mas é um belo parecido. Conselho. Depois eu vou te mostrar o perfil dela pra você seguir também. Boa. E eu queria que você desse um recado agora pra sua mãe. Porque mamãe. Se a gente conhece a pessoa, a gente já consegue entender como é que foi ali aquela criação. Sua mãe é um gênio, né? Porque gerou uma pessoa incrível e sozinha diante de um contexto, como você falou, de periferia. E fez um homem forte. Eu acho que essa mulher é muito especial. Qual é o nome dela? Ela é Maria. Maria. Que linda! Quantos anos ela tem? Minha mãe já tá com, acho que 72 anos. Olha, te teve mais velha. Ela me teve com 40 e poucos anos, já no limite ali da fertilidade. Ela costuma dizer que foi um milagre, né? Que ela mas teve, provavelmente. Ela teve 2 abortos espontâneos antes. Então, assim, já tinha perdido a esperança de ter filho na prática. E aí descobriu que estava grávida, achou que ia ser mais um caso de aborto espontâneo. E aí eu nasci. Que linda, olha só. Mas a minha mãe, eu costumo dizer que ela é uma rocha para mim, né? Porque em momentos de muita instabilidade, ela sempre se demonstrou uma pessoa muito firme. Então, imagina, né? O seu marido desaparece. Que loucura. Não volta para casa. Meu Deus. Você nunca descobre o que aconteceu com ele. Você tem um filho para criar no meio da favela. E mesmo assim, você consegue... O seu filho não sucumbe ao crime e ainda se torna um político numa família de pessoas humildes, pobres. Então, eu acho que isso eu devo muito a ela, porque este exemplo de rocha fixa na instabilidade, capaz de superar diversos problemas. Não vulnerável, né, aos problemas. Exatamente, sem se render. Que lindo, as coisas. Né? Eu vejo muito isso na minha mãe também. É interessante, parece que é uma característica que se perdeu, né? É verdade. De ser firme, independente do que aconteça. Outro dia eu vi um vídeo dizendo mais ou menos isso, né? Que aquela geração firme, que não se abalava, que dificilmente sucumbia, tá indo embora, né? E a nova geração. Acho que a gente vai ter que ocupar esse papel. Vai ter que render mais. Exatamente. Mas manda um abraço para ela. Um abraço, mãe. Muito obrigado por tudo, viu? Só cheguei aqui hoje muito graças a você. Ai, que lindo. Que muito inspirador. Olha, eu fico muito feliz de poder te reencontrar, de você ter
atendido aqui o convite. Acho que você tem muita coisa ainda para fazer pelo nosso país. Muito jovem ainda, muito sábio. Obrigado. E assim, vou acompanhar de perto, sempre que puder fazer alguma coisa, conte comigo, tá? E não desista do amor. Vou tentar. Não desista. E vamos ver, né, Holliday? Eu vou ficar feliz com a sua eleição ano que vem. Quem sabe. Né? Vai lá. ser muito bom, vai ser muito bom. A direita voltando ao poder, se Deus quiser, né? Organizar o nosso país. Estamos precisando de esperança. E acho que ela tá vindo em 2026, vamos ver. Amém, amém. Pois é, gente, esse aqui é o Valeu, Super gente. Fernando Holliday, foi maravilhoso. Obrigada pela sua presença. Mas é sempre muito bom conversar com pessoas inteligentes de uma forma lúcida, né? Sem censura. Muito obrigado por acompanhar a gente. Até a próxima.